Gostaria de saber como a Cabala Ancestral enxerga a chamada energia taquiônica e se a tradição trabalha essa energia por meio de meditação. Há quem afirme que a energia taquiônica pode ser gerada por meio de meditações nas pirâmides do Egito Antigo, principalmente Quéops, e que alguns cabalistas, como Moisés, antes de liderar os hebreus, e Jesus em seu período oculto, tiveram iniciações junto aos sacerdotes egípcios e desenvolveram a capacidade de gerar essa energia por meio da qual se conectavam a outras dimensões e comunicavam-se com entidades superiores e promoviam a cura de doenças chamadas milagres. Vamos lá. Eu não vou me aprofundar muito sobre as teorias sobre energias taquiônicas, né, porque são desdobramentos, né, por trás de uma forma de raciocínio acerca da espiritualidade que eu gostaria de colocar aqui em questão. Mas antes de vocês entenderem a minha resposta, vocês precisam entender o contexto histórico de onde saem esses questionamentos. Né? De onde sai essa teoria de que a meditação ela é capaz de produzir uma energia, né, que essencialmente dá forma às coisas que nós desejamos. Porque essa é a base, é um resumo, é claro, mas é uma base da teoria das energias taquiônicas. A meditação poderia produzir um estado de energia capaz de materializar aquilo que nós projetamos, materializar aquilo que nós pensamos. De onde vem a ideia de que as pirâmides do Egito são laboratórios de produção de energia superior e que Moisés, Jesus teriam sido iniciados na tradição egípcia, junto com sacerdotes egípcios, para aprenderem a produzir tais energias ou estabelecer contato com entidades superiores para promover cura, para promover milagres. Vamos ver de onde sai todo esse pensamento. E aí eu vou exigir de vocês atenção, uma breve introdução que eu vou fazer em relação a isso. Todo esse pensamento, toda essa reflexão sobre civilizações evoluídas, civilizações que tinham um domínio de energia ou que tinham conhecimento sobre física quântica e que conseguiam ter acesso a determinadas tecnologias extraordinárias. Toda a teoria acerca disso nasceu no século XVIII. Até os chamados livros antigos falando sobre isso, eles, na verdade, nasceram no século XVIII. Não há nenhuma literatura anterior ao século XVIII que faça menção a tal coisa. E por que isso começa a acontecer a partir do século XVIII? A partir do século XVIII, toda a espiritualidade ela cai em desconfiança. Preste atenção, porque isso vai ajudar vocês a entenderem muito a forma como as pessoas veem hoje em dia a espiritualidade. E que talvez choque muitos de vocês, talvez não agrade a maioria de vocês. A partir do século XVIII, a espiritualidade cai em descrença. A espiritualidade ela cai em desconfiança. Até Deus cai em desconfiança a partir do século XVIII. Isso porque muitas pessoas elas começaram a formar a ideia de que a espiritualidade ela tinha como objetivo o domínio e o controle da realidade por intermédio da vontade. Vou repetir. A partir do século XVIII, as pessoas começaram a achar que o objetivo da espiritualidade, o objetivo da chamada evolução humana, seria o domínio e o controle da realidade por intermédio da vontade.
E isso nasceu no século XVIII e isso existe até os dias de hoje. Nós, hoje, somos reflexo dessa espiritualidade, nós, que eu digo a humanidade, é reflexo dessa visão sobre espiritualidade que nasceu no século XVIII e que moldou o pensamento do ser humano acerca da espiritualidade. Antes do século XVIII, espiritualidade não tinha nada a ver com isso. Espiritualidade não tinha nada a ver com o segredo das coisas, não tinha nada a ver com fórmulas para obter aquilo que você quer. Não havia essa associação entre poder tecnológico e evolução espiritual, toda essa ideia de que civilizações evoluídas espiritualmente seriam civilizações que eram evoluídas tecnologicamente. Essa associação entre tecnologia e evolução espiritual, isso surge somente a partir do século XVIII. Antes do século XVIII, evolução espiritual era evolução interior. Estava associado à evolução de caráter, evolução de sensibilidade, evolução interna, evolução de percepção, evolução de condução da vida, condução moral, condução ética. Ou seja, antes do século XVIII, isso era espiritualidade. A partir do século XVIII, espiritualidade é o poder de mover coisas, é o poder de mudar a vida a partir da vontade, da força do pensamento, de nomes mágicos, de evocar forças e energias que pudessem realmente fazer com que você estivesse no controle, né, das situações. E antes, evolução espiritual era, não importa o que acontecesse, podia cair um mundo na sua cabeça, você permanecia estável, você poderia estar em meio a qualquer circunstância e você permanecia estável, sóbrio, você permanecia equilibrado, mesmo que o mundo desabasse em cima de você. Isso era antes. Depois, se você é espiritualizado de verdade, você pode mudar a realidade a partir da sua força de vontade, a partir do seu desejo. Então, essa foi uma mudança, uma transformação no modo pensante sobre a espiritualidade e que nós pagamos o preço disso até os dias de hoje. Porque até os dias de hoje, esse é um pensamento que surgiu, nasceu no século XVIII e hoje ele ganha outras roupagens, ele hoje ganha outros jargões, como fazer associação entre espiritualidade e física quântica. A maioria das pessoas que fazem associação entre espiritualidade e física quântica não tem um profundo conhecimento nem sobre espiritualidade, muito menos sobre física quântica, mas conhece conceitos de almanaque, conceitos de frases, mas não tem um aprofundamento sobre ambas as coisas, nem a espiritualidade, nem a física quântica. Mas essa associação entre espiritualidade física, não importa qual seja, newtoniana, quântica, etc., é um fenômeno que surge do século XVIII para cá. Essa associação entre Deus e fórmula, entre Deus entre, enfim, espiritualidade e civilizações evoluídas, isso também nasce a partir do século XVIII. Quando a espiritualidade ela foi perdendo o seu caráter interior, focada no desenvolvimento da essência humana, ela foi ganhando aspectos externos. Então, a espiritualidade ela foi perdendo esse aspecto da evolução interior, a evolução do equilíbrio psíquico, a evolução do equilíbrio moral, ético. Ela foi perdendo isso. Por que ela foi perdendo isso? Porque isso dá muito trabalho. Isso dá muito trabalho e isso não dá muito glamour, né? Isso não dá muita ideia de poder. E aí ela precisou migrar para o aspecto externo. Isso porque, em meio ali ao século XVIII, o pensamento científico ele começou a ganhar notoriedade, ele começou a ganhar respaldo, ele começou a ser visto como sendo a chave para a melhoria da existência humana. Então, todas as nossas mazelas, todos os nossos problemas seriam resolvidos exclusivamente pela ciência. Esse é um tipo de pensamento que entrou no meio social a partir do século XVIII. Todos os nossos problemas seriam resolvidos pela ciência. E como a espiritualidade era, até então, algo que estava numa disposição oposta à ciência, e efetivamente muitas religiões fizeram oposição à ciência ao longo da história, essa espiritualidade ela decidiu
A espiritualidade não, as pessoas, né, lidando com a espiritualidade, decidiram trazer a ciência para dentro da espiritualidade, porque assim a espiritualidade ganharia respaldo, confiabilidade novamente na vida das pessoas. E aí Deus virou uma fórmula e tudo mais que a gente hoje vê por aí afora. E a espiritualidade ela foi ganhando aspectos externos, voltados ao domínio do externo. Então, você é espiritualizado se você tem controle sobre o externo, sobre as coisas fora de você, sobre o que acontece na sua vida. E aqui reside todo o equívoco que cobra o seu preço caro até os dias de hoje. Toda literatura mística, depois do século XVIII, incluindo o século XVIII, ganhou jargões pseudocientíficos. Você pegar a literatura, aliás, é uma literatura chatíssima, você pegar a literatura do século XVIII para cá, você vai ver que é um rebuscado de um jargão, do uso de um jargão científico, e você ainda encontra hoje em dia algumas obras modernas, contemporâneas, atuais, que também procuram trazer esses jargões científicos, não, porque aí a mônada, isso e aquilo, o conceito de quântico, que é o que está na moda hoje em dia, enfim, tudo isso passou a ser a forma de se falar sobre espiritualidade, a forma aceitável, a forma convincente, a forma inquestionável, embora a maioria desses jargões e a maioria dessas aplicações de formuletas sobre espiritualidade são furadas, completas, são totalmente falaciosas e totalmente infundadas do ponto de vista científico. E isso, né, eu conversando com físicos, conversando com cientistas, eles concordam perfeitamente com isso. Físicos e cientistas de verdade, né, não pessoas curiosas. Toda a literatura mística depois do século XVIII ganhou jargões pseudocientíficos. Até Deus se transformou em uma espécie de fórmula quântica. O fato é que a espiritualidade ela possui o seu impacto no interior do ser humano e no exercício de situar o homem, o ser humano, no seu tempo. Então, qual é o objetivo da espiritualidade? Situar o ser humano no seu tempo, situar o ser humano na sua humanidade e centrar o ser humano em seu equilíbrio. E isso diz respeito a valores, isso diz respeito ao desenvolvimento do domínio sobre o seu comportamento, o domínio sobre as suas emoções, o domínio sobre o seu equilíbrio interno, e não o domínio sobre os acontecimentos externos. Está equivocado quem pensa evolução tecnológica e evolução espiritual são sinônimos. Tá? Não há essa correspondência. Então, a ideia de uma civilização tecnologicamente evoluída estar diretamente associado a uma civilização espiritualmente evoluída é um equívoco sem tamanho, porque essas duas coisas não correspondem necessariamente. Você pode ter, sim, uma civilização espiritualmente, né, evoluída, né, se bem que eu desconfio bastante da ideia de civilização evoluída, é uma ideia bastante generalizada, né? A evolução espiritual ela não se comporta, né, como fenômeno coletivo, ela se comporta como fenômeno individual. Você tem, dentro de uma civilização, você tem indivíduos completamente evoluídos espiritualmente e indivíduos completamente embotados espiritualmente. Isso independente do padrão tecnológico, né, dessa civilização. Tá? A tecnologia não tem relação com evolução espiritual. A espiritualidade ela serve a um propósito interior. A espiritualidade não possui nenhuma relação com a ciência. Prestem atenção nisso que eu vou dizer, e eu sei que vai desagradar a maioria de vocês. Porque vocês foram forjados a acreditar nisso. Porque isso ganha uma credibilidade que é falsa. É só por causa da linguagem. A ciência consiste no domínio das coisas externas. E a espiritualidade consiste no domínio das coisas internas. Então, a ciência, ela se volta ao domínio, não estou falando contra a ciência, estou dizendo que são saberes diferentes.
É óbvio que a ciência faz parte da existência. As questões externas fazem parte da existência, mas as questões externas, elas não são objeto e fruto do interesse da espiritualidade, porque o interesse da espiritualidade é o interesse das coisas internas, né? E aí você precisa estudar Cabala comigo com profundidade para entender o que eu estou dizendo, né? O que é essa interioridade, o que vem a ser esse objeto de interioridade. Esse olhar para dentro tem muito mais a ver com a filosofia e a arte do que com a ciência. Então, você quer comparar espiritualidade com alguma coisa, compare com a arte. Compare com a filosofia, que são objetos do saber humano milenares, muito mais milenares até do que a própria ciência, né? E que fazem parte dessa associação com a espiritualidade. Então, há uma equivalência entre espiritualidade e arte. Há uma equivalência entre espiritualidade e filosofia. Mas tentar traçar uma equivalência entre espiritualidade e ciência é reduzir a ciência e é reduzir a espiritualidade. A ciência, ela trabalha com fenômenos e trabalha com observação de fatores externos, enquanto a espiritualidade trabalha com fenômenos e a observação de fatores internos, fatores psíquicos, fatores comportamentais. Essa é a questão. E o que importa efetivamente são fatores comportamentais, aonde dentro da ciência o fator comportamental é irrelevante. Se fosse assim, a psicologia seria uma ciência, e não é. Se você é um psicólogo, se você conhece com profundidade psicologia, você sabe que psicologia não é ciência. Porque a ciência ela precisa trabalhar com valores exatos, e a psicologia não trabalha com valores exatos. Porque a psicologia ela está associada ao quê? À filosofia, como base de um saber humano, e não a ciência. Então, existe muito mais de relação entre espiritualidade e filosofia e arte do que propriamente com ciência, com física quântica, que é apenas um nome bonito, porque a maioria não tem a menor ideia do que seja física quântica, a maioria dos autores, inclusive, que escrevem sobre espiritualidade e física quântica, desconhecem, né, ou são desonestos mesmo em relação à explanação sobre aquilo, porque sabem que aquilo não é relevante do ponto de vista nem científico nem espiritual. Aquilo é recusável dentro do meio científico e aquilo não corresponde ao meio espiritual. O domínio do ego adoecido. Esse é o objetivo da espiritualidade. Pouco importa se você consegue canalizar a energia para produzir isso ou aquilo. Jesus não curava através de física quântica. Alguém está perguntando, e a ciência com relação à saúde? Pelo amor de Deus, a ciência em relação à saúde, é óbvio que a ciência ela é relevante em relação a uma parte específica da saúde, mas o que é saúde? Né? Se você quiser realmente curar um mal físico, você deve procurar a ciência. Se algum aluno meu chega aqui e disser, eu estou com uma dor no rim, eu vou mandar procurar um médico. Agora, se algum aluno meu chegar para mim e falar assim, eu estou deprimido, eu vou conversar com essa pessoa. Então, saúde é um conceito que envolve muitas coisas. Saúde é um conceito que envolve muitas coisas. Saúde, você tem a saúde do ponto de vista físico, e aí é o médico, é a ciência, né, é o remédio, e você tem a saúde do ponto de vista psíquico, você tem a saúde do ponto de vista espiritual. E quando eu falo em espiritual, eu estou falando emocional, eu estou falando comportamental, né, eu estou falando de modelo de pensamento. E aí sim, uma pessoa espiritualizada, ela vai conseguir curar esses aspectos. Ela vai conseguir, e boa parte, inclusive das doenças, as doenças físicas, elas não envolvem apenas os órgãos físicos, mas no sentido de tratar os órgãos físicos, será com a medicina mesmo. Mas eu posso usar a medicina associada à espiritualidade, mas não quer dizer que a espiritualidade substituirá a medicina, né, em razão de uma superioridade em relação à medicina, ou que a medicina irá, né, por uma razão de superioridade, substituir a espiritualidade. O ambiente de espiritualidade ele vai curar o mal psíquico, ele curará o mal comportamental, ele vai curar o mal associado ao modelo de pensamento. Isso, óbvio, é complementar uma cura física, né, mas não substitui a cura física, tá? Não substitui a cura física. Então, o objetivo da espiritualidade é curar o ego adoecido.
Jesus não curava através de física quântica. Jesus não curava através de canalização de energias dessa ou daquela classificação. Jesus curava com a palavra. Com a palavra. Com o estado de presença que ele estabelecia, com um estado de absoluta confiança e convicção daquilo que ele estava dizendo, e com a articulação da palavra. Aquilo que era chamado de exorcismo no século I era mais parecido com um trabalho de um psicólogo do que com um trabalho de um cientista. Ou seja, Jesus era um psicólogo de seu tempo, né? Ele conversava com as pessoas, ele falava com as pessoas, e o poder de sua fala, e Jesus é só um exemplo, você tem contemporâneo a ele, Shimon Bar Yochai, que também curava com as palavras. Na pergunta, a pessoa cita Moisés, também curava com as palavras. Ou seja, não diz respeito à utilização ou canalização de energia, mas o que nos faz acreditar que todos os grandes fenômenos espirituais eram fenômenos da física. Por que a gente acredita isso? Por que a gente acredita que todo fenômeno espiritual tem uma explicação na física? A descrença latente do ser humano em relação à força do espírito. Essa descrença ela vem ganhando força do século XVIII para cá. Então, se algo tem uma explicação, ela é uma explicação científica. Nem tudo tem uma explicação científica. Haja visto a questão da psicologia. E a cura dos leprosos, não teve cura dos leprosos. A palavra leproso é um erro de tradução. A palavra zarat é a palavra que diz respeito à soberba. Mas os monges traduziram, os monges católicos, quando começaram a traduzir a Bíblia, traduziram por lepra. Mas não existe a cura dos leprosos. O que existe era a cura de zarat. A expressão zarat quer dizer soberba. É a cura da soberba. Alguém está perguntando... Reiki, entre outras técnicas de cura, nada disso é caminho espiritual. Reiki é uma técnica espiritual, mas não é uma tradição espiritual. Você pode seguir uma tradição espiritual e ter o Reiki, mas não se trata de uma tradição com fundamentos, como Jesus. Jesus não praticava Reiki, Jesus era um cabalista. Cabalista, né, é uma tradição espiritual. Né? Técnicas espirituais, como Reiki, como cura prânica e outras derivações, tudo isso, na verdade, deriva da cura prânica, são técnicas alternativas espirituais. Elas são válidas enquanto técnicas alternativas holísticas, tá? Mas não são tradições espirituais, não estou falando de caminho espiritual. São duas coisas completamente separadas. Né? Quer dizer, eu posso fazer Tai Chi Chuan e não ser taoísta. Embora eu possa praticar Tai Chi Chuan e ser da tradição taoísta. Mas eu posso ser um católico praticando Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan tem o seu valor como técnica, como aprimoramento de determinadas... Como a yoga. Eu não preciso seguir o hinduísmo para praticar yoga e assim por diante. O que nos faz acreditar que todo fenômeno espiritual é um fenômeno da física? A descrença latente do ser humano em relação à força do espírito. A força egóica que nos faz desejar que o fenômeno da vida possa ser resumido em fórmulas de laboratório. Essa é a questão, essa é a origem de todo esse pensamento. E é assim que muitas das grandes almas humanas se transformaram no imaginário das pessoas em extraterrestres. Eu já vi gente dizer que Jesus era um extraterrestre, Moisés era extraterrestre, que os anjos eram extraterrestres, né? Como se somente através de uma explicação científica e somente através de uma explicação de evolução tecnológica é que a gente poderia associar alguém com evolução espiritual. Aos olhos de muitos, é desse jeito. É mais fácil associar evolução como sendo um fenômeno que vem de lugares longínquos do que acreditar que ela brota de dentro de nós. É mais fácil acreditar que todo grande acesso da espiritualidade vem de outra galáxia, que embora a ciência não diga isso, mas a espiritualidade científica diz, do que acreditar que ela brota do interior do ser humano. É mais fácil partir do princípio de associar o domínio tecnológico como sendo o ápice evolutivo do ser
do que vincular isso a um mergulho profundo. É mais fácil acreditar que a evolução vem pelo domínio tecnológico do que vir pelo domínio do caráter. A cultura egípcia terminou e sucumbiu, ela não existe mais. Você vai no Egito, você visita a pirâmide, mas hoje o Egito ele é muçulmano, tá? Não é cultura egípcia, é outra cultura que está lá. Virou obra de museu. A cultura egípcia terminou. Não é uma cultura evoluída. Ela era um estado dominante, ditatorial e racial. O que significa isso? Um estado dominante porque era um estado que evoluía economicamente a partir do domínio de outros povos e a exploração da escravidão. Ele era ditatorial porque você tinha ali um rei, um líder, né, que era o faraó, que era uma encarnação divina que precisava ser reverenciado a todo custo, caso contrário, você morreria. Então é ditatorial nesse sentido. Havia uma imposição religiosa, né, sobre todos aqueles que viviam em seu território. Tá? Você imagina viver isso hoje em dia? Você imagina você viver hoje num país, né, cujo crescimento se dá pela exploração e o saque de países vizinhos. E que você tivesse um líder que exigisse ser reverenciado como uma divindade. E que se não fosse isso, você morreria. E que obriga você a seguir apenas uma única religião. E que diz a você que se você não é daquela raça, se você não é daquele povo, você é uma subcategoria humana. Pois é, esse era o pensamento egípcio, na real. Para fora de qualquer fantasia esotérica, esse era o pensamento egípcio. Produzia escravos, enriqueceu graças ao domínio político e à escravidão de muitos povos vizinhos, né? E não há nada de evoluído nisso. Os sacerdotes egípcios estavam envolvidos em intrigas. Onde é que você leu isso? Basta você estudar o mundo egípcio, basta você estudar as histórias, inclusive as narrativas, tudo isso está escrito. Das grandes intrigas entre os sacerdotes e a troca de poder, a troca de domínio, e a influência dos sacerdotes no meio político egípcio, né? Ou seja, envolvidos em intrigas, em assassinatos, né, pela busca de poder político e econômico. As pirâmides não são laboratórios de cura. As pirâmides são caixões, são túmulos, são monumentos da ostentação do ego humano. Entendam isso de uma vez por todas. Tá? Não tem ninguém que conseguiu curar o câncer dentro da pirâmide. Não tem ninguém que conseguiu curar a AIDS dentro da pirâmide. Ou seja, a pirâmide, não fantasiem, ponham o pé no chão. Pirâmide é um monumento de ostentação do ego, que era uma coisa valorizada dentro daquela cultura. Foram construídas às custas de vidas humanas. Não teve um ET que veio, trouxe uma nave espacial e carregou as pedrinhas para as pessoas. Não, teve muita gente morta ali. Teve muito povo escravizado ali. Teve muita gente que morreu para aquilo ser construído para a ostentação do nome de um faraó que se considerava um Deus encarnado. Essa é a primeira parte da resposta dessa pergunta. A segunda parte da pergunta. Afirma-se também que o dilúvio pode ter ocorrido como fenômeno cíclico natural, relacionado aos ciclos astrológicos cósmicos de aproximadamente 26 mil anos cada, responsável pela desaparição periódica da civilização avançada e seus conhecimentos como Atlântida. Vamos lá. O dilúvio, ele deriva de uma palavra em aramaico que se chama Nabal. E Nabal não quer dizer dilúvio, Nabal quer dizer colapso. Tá? Então, o dilúvio é a descrição de um colapso civilizatório. E o colapso civilizatório, tá, ele já aconteceu algumas vezes. Então, de forma cíclica, a humanidade não colocaria isso de 26 em 26 anos. O mundo, Deus não é uma matemática, a natureza não é uma matemática exata. De forma cíclica, a humanidade passa por colapsos, abalos em suas estruturas. Aliás, muito bem-vindo. Estamos, inclusive, vivendo em pleno Nabal contemporâneo. Esse momento que nós estamos vivendo na história humana é um dilúvio, entre aspas, é um colapso,
Nós estamos vivendo um colapso civilizatório onde profundas mudanças acontecerão. E se você não se adapta a essas profundas mudanças, você sucumbe, você se afoga no meio disso tudo. O único registro... Bom, você menciona a Atlântida. Vamos lá, vamos esclarecer a questão de Atlântida de uma vez por todas. O único registro histórico fidedigno, não estou falando de um livro esotérico, eu estou falando do registro histórico fidedigno sobre a Atlântida, é uma história contada por Platão sobre uma península africana que era bem desenvolvida. Basicamente é isso que ele fala. Então, você precisa ler esse livro de Platão para saber o que ele está querendo dizer. Ele não fala de nave espacial, ele não fala do uso de pirâmides, ele não fala do uso de alta tecnologia avançada, ele não fala de nada disso. Ele não diz que a Atlântida é uma ilha no meio do Oceano Atlântico, nada disso. Ele diz que a Atlântida é uma península africana que ele dá o nome de Atlântida, uma vez que ele não sabe o nome do lugar. E que ele ficou muito impressionado como esse lugar era desenvolvido. Agora, vamos lá, vamos pensar com a cabeça de Platão, tá? O que significa isso? Esse lugar é profundamente desenvolvido. Como, né, não dizer que isso, então, os atlantes, eles caminhavam, né, em naves espaciais, ou usavam carros voadores, ou qualquer coisa do gênero, ou canalizavam energia do centro do universo. Bom, vamos lá, vamos entender com a cabeça de Platão, tá? Que foi ele que escreveu sobre isso, só ele escreveu sobre isso. Isso não quer dizer que eles tinham naves espaciais, tá? Ou que os atlantes dominavam qualquer tipo de tecnologia científica. Vamos entender, Platão era um grego de seu tempo, grego do tempo de Platão. Como qualquer grego de seu tempo, ele considerava que nenhuma grande civilização que não fosse grega poderia ser desenvolvida do ponto de vista social. Ou seja, os gregos do tempo de Platão, o que inclui o próprio Platão, consideravam que a civilização grega era a civilização mais evoluída que existia. Porque os gregos eram muito parecidos com os egípcios. Olha aí. Ou seja, eles consideravam serem uma raça especial e evoluída. Qualquer outra civilização que não fosse grega, que se mostrasse de alguma forma evoluída, mas evoluída, do ponto de vista de Platão, era evoluída socialmente, com estruturas sociais bem elaboradas. Ou seja, os gregos consideravam africanos como animais selvagens. O fato é esse. Quando Platão soube de uma península africana que era socialmente evoluída, aliás, se Platão tivesse viajado naquela época pela África inteira, que ele não fez, ele veria que todo o continente africano era tão evoluído quanto a Grécia, mas havia um preconceito regional, étnico, que imperava na cabeça dos gregos, o que inclui Platão, embora tenha sido genial, mas era um homem de seu tempo situado dentro daquela região. Então ele considerava os africanos, aliás, como boa parte do mundo não africano, considerava os africanos como animais selvagens. Saber que existia uma península africana evoluída significa uma península africana regida por líderes, né, ministros, organização social, estruturas de classes sociais, né, leis estabelecidas. E isso impressionou Platão. Não tem nada a ver com tecnologia, não tem nada a ver com o uso do laser ou de qualquer coisa do gênero, tá? A surpresa de Platão foi ter visto uma sociedade não grega organizada politicamente e socialmente na África. Essa foi a grande surpresa de Platão. Continuando a pergunta, há inclusive quem afirme que o Antigo Egito foi inicialmente formado por sobreviventes de Atlântida. Não tem absolutamente nenhum registro que fundamente essa teoria. Agora, é claro, eu posso escrever um livro dizendo que alguém falou comigo do outro lado do espaço que isso é verdade. Isso aí, tudo bem. Aí não tem como argumentar. Mas, em termos históricos, não há nenhum fundamento disso. Não. Os egípcios eles foram formados, dentro da nossa visão da Cabala ancestral, os egípcios foram formados pelos descendentes de Cush e de Messer, né, que são descendentes de Noé. Originalmente, eram praticantes da tradição ancestral, inclusive conhecedores da Cabala. Mas, assim como os sumerianos,
né, que também foi uma civilização que existiu no Oriente Médio, eles se desviaram em razão do poder político, econômico e a ideia de superioridade racial. Tá? Então, eles acabaram se desvirtuando e se transformaram numa outra composição social, com outras crenças, inclusive. Mas dizer que a Cabala saiu do Egito é um absurdo. Foi o Egito que saiu da Cabala, para falar a verdade. Porque, na verdade, os egípcios eles surgiram de um acampamento dos descendentes de Cush, que saíram da Etiópia, né, e fundaram ali um pequeno conglomerado tribal chamado Egito. E, a partir daí, historicamente, ao longo de alguns milhares de anos, ele foi se desvirtuando, o mesmo aconteceu na Suméria também, e então perderam as raízes da tradição, e toda vez que isso acontece, esses impérios, eles sucumbem, eles desaparecem, eles implodem.